Olá, tudo bem? Você está em mais novo episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG. Hoje eu recebo ele, que é médico, um dos prefeitos mais respeitados no estado de São Paulo, aqui de São Caetano, região metropolitana, Auríquio. Seja muito bem-vindo, Auríquio. Valeu por ter vindo aí, viu? Aceito o convite. Obrigado, Wilson. Obrigado. É uma satisfação poder estar aqui compartilhando com você e com todos que nos acompanham. Tô aqui tentando me reinventar, fazer agora entrevista. Reinventado não, você é um inventor. Olha que eu deixo eu falar, você é médico e tem um... Para ser médico tem que ter sensibilidade, né? Não é qualquer um que pode ser médico. Lógico, deve ter médico ruim, como tem advogado ruim, engenheiro ruim. Mas para ser médico tem que ter, né? Vocação, a palavra. Isso. Né? Essa vocação te trouxe uma sensibilidade para a entrada para a política? Olha, eu fundamentalmente repito o que você falou. Minha vocação pessoal sempre foi ser médico. Me lembro de... Qual que é a tua especialidade? Eu fiz cirurgia e endoscopia do aparelho digestivo. Depois acabei me especializando também em economia da saúde, mas eu me lembro desde sempre da minha vocação médica. E a política acabou surgindo por uma série de circunstâncias na vida. Como que foi isso? Você fez movimento estudantil? Não fez nada? Participei do movimento estudantil, mas de uma forma, diria, periférica, né? Certo. Até porque eu estava na Faculdade de Medicina no ABC na década de 80, quando surgiu o movimento sindical forte também. Então acabou tendo ali uma... Você é de São Caetano mesmo? Eu sou nascido, minha família toda. Nasceu em São Caetano? Sou neto de imigrantes italianos que vieram para São Caetano. E o surgimento do movimento sindical acabou estimulando aquela geração, mas não foi aí a minha entrada efetiva. Eu tive 20 anos de clínica, trabalhei em inúmeros hospitais da região, de São Paulo, inclusive, e num determinado momento eu era funcionário, eu tive um convite para ser diretor de um hospital municipal. Eu aceitei esse convite e aí depois na sequência surgiu um convite transitório para ocupar a Secretaria da Saúde enquanto o secretário do momento saía e até a chegada do novo secretário. Esse convite, um convite para 15, 20 dias, acabou durando 7 anos a minha passagem pela Secretaria da Saúde. Aí acabou, de fato, deixando irreversível a nossa presença. Você chegou a participar do movimento Direta já? Muito. Talvez essa foi a minha primeira grande experiência de contato político, de fato. Foi o movimento das diretas. Então, eu queria puxar isso, porque aquilo foi uma experiência. Muito grande. E hoje a gente vive uma polarização, uns movimentos, né? Movimento de esquerda e movimento de direita, tudo extremo, né? Sim. Não é um negócio, é um extremo que um não consegue conversar com o outro. Uma interdependência enorme um do outro, né? Qual que é a diferença do que você viveu nas diretas já do que a gente vive hoje? Eu acho que fundamentalmente os valores democráticos naquele momento das diretas era o grande, como hoje também estavam em risco. E esse risco fazia com que as pessoas e os atores daquele momento convergiam para o mesmo propósito, que era naquele momento de finalizar um processo ditatorial que o Brasil vivia, um período muito ruim que vinha de 20 anos, que deixava o Brasil à margem do processo de crescimento de fato no mundo que começava a dar sinais de globalização. E ali os atores daquele momento fizeram com que isso se tornasse possível. Grandes nomes, mas obviamente que não eram só os grandes nomes que estavam participando. A sociedade estava envolvida, né? O sentimento da política, quando eu digo da política de forma ampla, não só partidária, não só político tradicional. Sociedade civil, a população se contagiou daquele momento positivo de uma forma convergente. Diferente do que você tem hoje. Você tem um movimento de ação e reação que parte da esquerda, que vai para a direita, da direita vai para a esquerda, sempre muito, como diz aí hoje, na linguagem das redes sociais, cancelador, né? Cancelador. O que naquela época, de fato, você não sentia. Eu lembro que lá atrás, São Caetano era o maior IDH do estado, é isso? É o maior IDH do estado. Ainda é o maior IDH do Brasil. Você chegou a ser secretário da Saúde? Eu vou perguntar porque eu posso sair do ser novo, mas sou velho. Você foi secretário da Saúde do Tortorello também? Sim, dele. Começou lá? Comecei com ele. Ele que me convidou para essa interinidade. Eu era diretor de um hospital municipal. Ele ia trocar o secretário. Ele falou para mim se eu podia. Era véspera do feriado de 15 de novembro, não vou me lembrar exatamente, acho que de 98, talvez, 97. Ele falou para mim: você fica até o Natal, que eu só vou fazer o secretário novo assumir no começo de janeiro. Ele devia, de certo, ter alguém ali que
que estava na mira dele, que não tinha compromisso naquele momento. Eu, obviamente, como membro da equipe, falei, eu fico 40 dias dá para tocar aí, não tem problema, até porque eu tinha uma série de atividades médicas. Você clinicava? Sim, nessa época sim. Você tinha clínica lá? Eu pertencia a um grupo médico bastante importante do ABC, que existe até, aliás, é um dos grandes grupos médicos de São Paulo hoje. Eu pertencia a esse grupo, eu falei, mas dá, com 40 dias a gente faz um sacrifício, compatibiliza as agendas. E virou 7 anos. Então, foram com ele, com o Tortorello. Eu te perguntei o negócio do DH, porque eu trabalhei no governo Fernando Henrique nos últimos 2 anos dele no Bolsa Escola. Sim, eu lembro Floriano disso. com o Paulo Renato. Eu me lembro. E nós tínhamos um problema de implantar o Bolsa Escola lá, porque o Tortorello não aceitava falar que tinha pobre em São Caetano. E aí era mínimo, né? Era uma coisa mínima, mas tinha pessoas que tinham capacidade de receber o Bolsa Escola. E nós ficamos... E ele não deixava. Não deixava. Isso é clássico, viu? É clássico porque, na verdade, o Tortorello era uma grande liderança política da cidade, um cara muito culto, tinha sido juiz de direito, enfim. Mas ele tinha aquela coisa, aquele elitismo da política mais antiga, né? Aqui na minha cidade não tem isso, não temos problemas, entendeu? Talvez esse for o paradigma que eu acabei quebrando com a sucessão dele, de mostrar que os problemas existiam sim, e que a gente tinha que procurar soluções, até porque era normal você ter problema. O anormal era você não ter problemas, é né? isso. Mas eu me lembro desses episódios, sim. E aí... Secretário de Saúde, 7 anos. Como que foi a construção desse caminho para chegar à candidatura a prefeito? Nesses 7 anos, eu me dediquei muito às questões da saúde como paixão, né? Na verdade, saúde para mim é uma paixão. E coincidiu nesse momento da implantação do Sistema Único de Saúde. Então eu tive um protagonismo muito grande na cidade, à época. Não vou conseguir precisar no tempo, mas em alguns períodos desses 7 anos tivemos um protagonismo muito grande. Isso acabou trazendo uma demonstração para a sociedade de que existia alguém, não outsider, porque não era exatamente um outsider, mas alguém que podia entrar no quadro da política naquele momento. Existia que não era da política tradicional da cidade. Existia né? uma ascendência. 7 anos secretários. Existia uma ascendência muito grande do PT na região. O presidente Lula tinha acabado de ser eleito pela primeira vez. Ele fortaleceu muito a região e tinha um adversário muito forte do PT que tinha todas as características. Era, né? Hamilton Lacerda, hoje é secretário lá no estado do Rio de Janeiro. Mas ele teve uma candidatura muito forte. E as pesquisas começaram a mostrar que tinha que ter alguém também que era jovem, que aquele momento que pudesse antagonizar com esse candidato, que era um professor da GV, enfim, era um cara preparado. E acabou convergendo pro meu nome. Essa foi, na campanha, essa questão de concorrer com o Lula candidato, o Lula presidente, foi seu maior desafio ou não? Qual o maior desafio de cara de primeira viagem para ser candidato a prefeito, né? Foi porque, assim, tiveram algumas condições especiais nessa campanha. Era a minha primeira campanha, o Tortorello, que era meu antecessor, fez um câncer gástrico, praticamente ele sumiu. Ele adoeceu no início da campanha e ele desapareceu. Quer dizer, eu fiquei solitário numa campanha contra um PT que era fortalecido. E ali foi a primeira vez que eu vi a Petrobras, já sobre os cuidados do governo do PT, se imiscuir na política. O meu adversário, esse candidato que foi meu adversário, Hamilton Lacerda, ele teve uma campanha fortíssima, bancada com recursos da Petrobras. Direta e indiretamente. Então ali foi um choque de realidade, mas eu acabei, obviamente, também me apresentando para a cidade de uma forma adequada e tivemos êxito nessa primeira campanha. E aí, eu sei que se eu falar para marqueteiro sobre marca, ele vai falar que marca é marca de cerveja. Mas você tem umas 3 marcas, eu vou falar 2, depois vou falar outra. Uma tanto se fala da tarifa zero aqui em São Paulo, que é de domingo. Você já fez o ano passado tarifa zero em toda a rede de transporte municipal durante o dia. Fez até agora, se eu não me engano, acrescemos uma linha nova. Uma linha nova, que é a universitária. Isso. E tem a escola de tempo integral. Mas vamos falar da tarifa zero. Você olhando hoje, o que você realmente, essa história de tarifa zero, produziu resultado para o cidadão, para a cidade? Olha, eu demorei a me convencer, porque eu acho que tudo que você vai fazer
novo, sobretudo que são questões polêmicas, você tem que ter conhecimento aprofundado. Tem conta, né? Não, esse é um dos pilares, né? E quando você começa a estudar de fato mobilidade, a mobilidade é uma questão civilizatória, se você for pensar do deslocamento humano. Se você pegar da geração dos seus pais para a sua, você já vai ver a diferença enorme que é, e se você projetar isso para o futuro, você vai ver o que o que isso vai impactar, o que isso impacta na vida das pessoas. Então eu me convenci disso, e aí obviamente, aí eu acho que entra o papel do gestor público, que é você, como eu costumo dizer, orçamento público é finito. Você tem que elencar prioridades e trabalhar em cima delas. Foi o que eu fiz no primeiro semestre do ano passado, e conseguimos chegar no segundo semestre com isso planejado, tanto que nós estamos executando com clareza orçamentária, com as dificuldades, obviamente, que o programa exige. Qual que foi o maior desafio para implementar isso? Foram alguns. O primeiro, de você convencer o prestador de serviço que você tem contratado, é uma concessão pública, portanto não adianta eu falar, vou trocar o A pelo B, eu tenho que trabalhar com ele. Foi convencê-lo de que o projeto era viável. O primeiro convencimento tem que ser interno na tua equipe, né? Isso. Você fala para o secretário de Fazenda, pro secretário de Planejamento, secretário de Mobilidade, que essa ideia que você está pondo na mesa, ela é factível. Qual que é o tamanho da rede lá? Quantos ônibus tem municipais? Hoje tem perto de 70 ônibus. Que rodam. Mas, e outra coisa foi convencer a população que andava em 70 ônibus com 25 mil passageiros e hoje anda com 60 mil. Então você tem aqueles que estavam na zona de conforto, eles tiveram que se readaptar, remanejar. Então você tem que ter uma comunicação eficiente e tem que estar enfrentando, não enfrentando, mas trabalhando o programa diuturnamente. A gente reúne semanalmente para discutir o programa. Aumentou o número de usuários? Saímos de 25 mil passageiros dia para 60 mil. Você faz divisa com Santo André? É Santo André que você faz divisa? Com Santo André, São Bernardo e São Paulo. São Paulo. Muitos... Com a sua Vila Prudente. Vila Prudente. Eu fui subprefeito da Vila Prudente. O pessoal de São Caetano jogava descarte na Vila Prudente. E vice-versa. Deixa eu falar. As pessoas das outras cidades acabam indo a pé por uma parte para pegar o ônibus municipal? Sim. Sobretudo de Santo André, que nós temos uma divisa que é bastante crítica, que é a divisa com o bairro de Santo André, que chama Palmares. Eles atravessam uma avenida, eles estão já em São Caetano com tarifa zero. Então o cara anda um pedaço ali dentro da cidade dele para pegar o ônibus na divisa e vir para São Caetano. Para nós, isso tem um efeito também, ainda que é um efeito secundário, mas tem um efeito positivo. Aumentou muito a circulação das pessoas. O comércio está muito otimista, porque trouxe uma sinergia muito forte. Porque você traz gente natural do entorno e quem está aqui dentro não sai, não né? Sai, porque exatamente. Pode circular de forma... Então, no final de semana vai no barzinho e tal. Antes ia no para São sábado Bernardo, eu vou comprar. Agora vai lá. Por que eu vou pro centro da minha cidade, que eu vou pagar a tarifa, e se eu posso ir pro centro da cidade vizinha aqui, que eu não vou pagar o ônibus e eu vou ter o mesmo produto lá? E teve alguém da sociedade contra isso? Tem resistência? Tirando a resistência interna e resistência empresarial, tem resistência assim? Sindicato? Não. Ou gente que acha que você vai se beneficiar politicamente e fala, não, nós não queremos. Tem isso ou não? Sempre tem aquele que procura uma crítica, né? Ah, mas eu tomei o ônibus ontem, 6 horas da tarde, estava lotado. Bom, ônibus lotado faz parte da civilização, faz parte das grandes cidades. Obviamente que a gente não quer um ônibus super lotado, mas você andar até porque segundo os critérios técnicos, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, etc., você o ônibus tem 40 lugares, mas ele tem capacidade para transportar 70. Significa que você tem 30 passageiros que vão em pé. Agora, isso não significa que o ônibus está insuportável. Insuportável é aquele ônibus que não fecha a porta, que você não consegue ligar o ar-condicionado. Nós estamos fazendo com que a frota avance no quantitativo de ar-condicionado, Wi-Fi, agora a eletrificação da frota, enfim, tem efeitos. Mas assim, um segmento específico não. Tem aquilo que eu te falei, o usuário que estava na zona de conforto, o velhinho e a velhinha que iam conversando com o motorista, tal, que agora ele tem que conversar com o cara que está do lado dele ali E todas as escolas lá são tempo integral? A partir desse ano letivo, sim, as municipais. As municipais são. Todas foram ingressas no sistema de escola em tempo integral. A educação lá em São Caetano é
é uma das primeiras do país ou não? Olha, eu devo muito a uma pessoa que você falou aqui no início da tua fala, da tua carreira, Paulo Renato. Paulo Renato foi um grande incentivador nosso no ponto de vista da municipalização. Nós somos hoje um dos municípios metropolitanos com maior percentual de aluno municipalizado. Então, nós temos A rede tem quantos alunos, lembra? Nós temos 25 mil alunos. Por conta da municipalização. Para uma população de 170 mil habitantes, você tem um percentual bastante elevado. E ter trazido a escola em tempo integral foi um desafio que a gente já tinha... Assim, os primeiros desafios foram municipalizar. Tempo integral de que horas a que horas na pública? Meu filho é tempo integral, mas ele estuda até... Entre as 8, estudando particular, entre as 8 e sai às 3h30. Então, qual é o conceito hoje que o Plano Nacional de Educação implantou de escola em tempo integral? É você ter uma carga horária semanal mínima de 35 horas na carga. Então, você pode distribuir isso, e isso foi um ganho que a nossa secretária, a professora Minéia, trouxe, que foi de customizar para cada um dos equipamentos. Então você deu a liberdade da direção escolar com a comunidade customizar. Olha, nós queremos 5 dias de 7 horas de carga horária. Não, olha, a gente quer um dia que vai até as 18 horas e os outros dias o aluno continua saindo na hora do almoço, porque nós ofertamos o almoço 100% para a escola de ensino fundamental. Então cada uma customizou. E com isso você está tendo uma resposta. Ainda é muito precoce, porque nós estamos na primeira semana efetiva de uso do programa. Mas assim, as escolas que eu visitei, as diretores que eu conversei, todos estão muito felizes. E isso facilita, principalmente para a mãe poder trabalhar, ter alguma renda para a família também? Além dessa questão, obviamente, que você dá uma flexibilidade para a família. Da rua. É indiscutível. Qualquer país que se desenvolveu, economia moderna, você tem um aluno em tempo integral como uma oferta garantida pelo Estado. Acho que o Brasil está caminhando nesse sentido. E São Paulo tem obrigação de caminhar numa velocidade maior, naturalmente. Desse tamanho, naturalmente. Com essa pujança de que tem, tudo, exatamente, né? Tem, exatamente. E aí um dos outros programas lá que a gente fala uma área social, fala de educação. Agora vamos falar de infraestrutura. Tem o programa Avança, que é um programa de infraestrutura, né? Quais são as principais obras? O que traz também de benefício para... Porque traz emprego. Sim, né? sim. E de benefício social, benefício... É mobilidade mais? O que é? Eu não Olha, conheço. o Avança na verdade é um nome que nós demos para o conjunto de intervenções que vão desde construção de equipamentos escolares, equipamentos de saúde, por obra viária, por obra de infraestrutura. Um dos grandes percalços que a região metropolitana passa, São Caetano não é diferente, é a questão do combate às enchentes. Então, desses 700 milhões que estão investidos nesse programa no Avança, 200 milhões são de combate às enchentes. Talvez se a gente for pegar do ponto de vista estrutural, o que mais impacta é o combate às enchentes. Tem aquele piscinão, qual que é o nome do piscinão? Tem o Jabuticabal, que... Mas tá nisso ou não? Não, o Jabuticabal é Estado, né? Aliás, Estado. Nós vamos estar lá sexta-feira visitando. Mas é uma obra importante, nós trabalhamos muito. Eu fui presidente do consórcio intermunicipal, com aproximação... O Jabuticabal é aquele que é tríplice divisa, São Bernardo, São Caetano e São Paulo. Ipiranga, exatamente, né? Ipiranga. Ali, Você sabe que a parte paulistana é Ipiranga. Na campanha do Bruno Covas, que eu coordenei, eu fui filmar e nós fomos visitar lá o Jabuticaba. Por isso que eu estou perguntando. Eu fui com ele, desci A lá obra embaixo, tá linda, né? a obra tá linda. A gente tentou, começamos na época do Kassab. Eu, Luiz Marinho, São Bernardo, Kassab na capital, Serra Governador, a gente começou a tratativa. Foram muitas etapas. Acho que cada governador que passou deu a sua contribuição. E hoje é uma realidade. A obra deve ficar pronta para o próximo verão. Ela está muito bonita. Por isso que eu lembro que é no Ipiranga. Ela vai ser muito colaboradora do ponto de vista do combate às enchentes na região do ABC. Voltando para São Caetano, você estava falando de combate às enchentes. Exatamente. Nós estamos com um programa de financiamento internacional do Banco Latino-Americano, a CAF, no outro rio que cerca São Caetano, não esse que o Jabuticabal vai atender, do outro lado, que faz a divisa com a Vila Prudente, que na verdade nós estamos tratando do rio Tamanduateí. Tá certo? Nós estamos trabalhando com essa operação internacional de crédito, um conjunto de intervenções que inclui piscinões, inclui novas galerias, é uma obra de macro drenagem, obviamente que é uma obra
de interferência difícil, porque mexe na mobilidade, mexe no ponto de vista na zeladoria urbana, você tem que abrir grandes áreas para construir piscinões, mas é um desafio que nós temos de enfrentar isso, e eu tenho certeza que para daqui 2, 3 anos nós vamos ter mitigado muito a questão das enchentes nessa vertente da cidade que faz divisa com a Zona Leste de São Paulo, que é ali o bairro Fundação, praticamente, e o bairro Prosperidade. São 2 bairros que vão ser muito beneficiados. Diferentemente já do Jaboticabal, que atinge outro lado, que é o Ribeirão dos Meninos, é outra bacia, mas que já traz um benefício. O do Estado e o seu contempla a principal... Contempla basicamente todo o município ou ainda você acha que vai ter problema ainda? Sim, nós tivemos na época do governador José Serra, depois do Geraldo, nós tivemos uma intervenção muito grande nessa mesma área onde está o Jaboticabal hoje. Por isso que eu te digo, o Jaboticabal vai se somar a outras atividades. Agora, já essa área do Tamanduateí, são 30, 40 anos que você não tem uma intervenção de combate às enchentes. Então, lá, é por isso que nós fomos buscar essa operação de crédito internacional, para que a gente tivesse essa intervenção, que está terminando agora o processo licitatório, deve dar ordem de serviço ainda no mês de março, para que a gente possa, daqui 2, 3 anos, de fato, ter isso mitigado nessa área. Agora vamos falar um pouco mais de política, eu vou meio que sair justa. Você acabou de falar, né? Foi prefeito com o Kassab, mas já passou por Serra, Geraldo... Governadores? Serra, Geraldo, Dória. Dória, Serra, Geraldo... Dória, né? E Dória. E agora Tarcísio. É muito diferente, porque querendo ou não, eu vou... Assim, o diferente, eu não quero que você traga a coisa ruim, né? Eu quero que você traga o sentimento, sei lá, mas não precisa falar coisa ruim, não vou te causar problema. Porque uma coisa, o PSDB ficou tanto tempo, porque... E acabava entrando o Geraldo ou Serra... Caiu o secretário de cima, mas a máquina embaixo continuava os mesmos. Ou esse daqui ia para lá, só mudava o endereço. O telefone e o celular era o mesmo. Agora mudou muito. Eu tenho essa curiosidade dessa relação. Olha, primeiro que não me põe nenhuma saia justa, até porque acho que quando a gente fala com franqueza, sinceridade e transparência, é o que precisa. Mudou muito, muito. Até porque, obviamente, a gente teve uma sequência de quase 3 décadas completas de governos que era como você descreveu muito bem. Era de um time. Você mudava o comando do time, mas você tinha a máquina que continuava funcionando, né? Nós temos um convívio, sei lá, de 20 anos. É disso aí, eles se encontrar, uma hora você está aqui, outra hora eu estou ali. E um ajudando o outro, sabia onde apertar o botão, então, não estava lá, mas sabia onde apertar o botão. Essa máquina funcionava de uma forma que tinha uma dinâmica própria. Não estou fazendo comparação. O governador Tarcísio, acho que dentro da ótica dele, obviamente que ele montou o time que atenda a ele, até porque ele, e aqui não estamos falando nenhuma crítica, ele veio de fora, ele é um cara estudioso, estudou os problemas do Estado, ganhou uma eleição, ele tem que tocar o Estado de São Paulo. E trocar uma máquina que está 3 décadas instalada, você tem um gap de tempo aí que traz uma dificuldade operacional. A gente não pode deixar de enxergar isso, sem fazer juízo de valor de quem está saindo e de quem está entrando, mas há uma troca. E quando você tem essas trocas, você tem um sentimento diferente de funcionamento, sobretudo para nós que éramos relativamente próximos aos núcleos desses governos que ficaram lá, a gente tem uma dificuldade no dia a dia. Porque eu tenho visto, eu vi que você, outro dia eu li, que você até elogiou o Tarcísio na questão do Jaboticabal, da continuidade, do próprio BRT, mas que tinha ainda uma certa dificuldade de investimento para educação e saúde. Eu acho que os processos demoram mais, você acha? Mais, a execução desses processos são mais lentos, tem outros critérios, talvez que ainda o pessoal que chegou de fora está analisando. Então você tem uma perda de velocidade, você tem algumas dificuldades que você não tinha anteriormente. Mas eu tenho convicção que isso é um período de transição. Embora nós estamos indo para o 2º ano do governo e a população ela é pragmática, né? A lua de mel vai acabar. Acaba. Mas eu tenho certeza que o governador vai dentro do escopo dele, que é um cara que é gestor, um cara que tem um conhecimento técnico que ele tem. A gente não pode deixar de falar um cara que foi ministro da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Esse cara tem preparo mais do que suficiente para tocar um Estado. Ainda, né? Exatamente, vindo da área de infraestrutura. Não foi ministério pequeno, né? Exatamente. Ele tem, de fato, o conhecimento técnico para isso. Então eu tenho absoluta convicção que ele vai alinhar isso. Bom, e ele conseguiu virar governador e o PSDB perdeu. E vive uma crise.
Permanente. Uma crise permanente, existencial, é briga interna para roer osso, porque não tem carne, né? Estão brigando internamente, é verdade, para roer osso. Como que faz para reconstruir? Existe caminho para reconstrução? Olha, eu acho que existe. Senão também a gente está aqui fazendo o quê, né? Se a gente não tiver fé, convicção nas pessoas, nos processos. O PSDB, eu acho que é vítima dos seus próprios erros, dos seus próprios equívocos, né? Que está pagando uma conta. Isso. Que eu quero crer que essa conta tem uma hora que vai ter fim, né? Nenhuma conta é eterna. Principalmente na política, né? Exatamente. Na política eu digo, às vezes as pessoas falam, ih, esse aí tá lascado, não volta mais. Não existe. Político político só morre quando vai pra baixo da terra. É isso mesmo. Tem se quiser eu te dou um monte de exemplo aqui. O Lula preso virou presidente. Um exemplo. O Aécio outro dia falava assim, nunca mais vai ser nada. Tá mandando na porra, não tá mandando no PSDB. Eu ia falar na porra do PSDB. Mas tá mandando no PSDB, não é? É isso mesmo. Tinha um amigo que falava que política, você só sai da política ou morto ou preso. Agora ele encontrei outro dia e falou: eu mudei, viu? Só sai morto, porque os presos estão voltando. Mas, de qualquer maneira, o PSDB tem um processo interno de ajuste. E qual que foi um erro? Você fala assim, eu falo que perdeu conexão com a sociedade. As pautas do PSDB são da época do Montoro, sabe? Nada contra o Montoro, né? Mas na época do Montoro, sim, aquilo, né? Constituição, né? Sem dúvida. Existia. Hoje ficaram com essas pautas até hoje. O PSDB exerceu talvez as maiores pautas, talvez não, exerceu as maiores pautas contemporâneas do Brasil pós-ditadura. Se a gente pegar plano real, genéricos, tecnologia de celular, telefonia, privatização, né? Concessões e privatizações, enfim, todo o conjunto que você conhece melhor do que eu, do que o PSDB, sobretudo em São Paulo, né, exerceu. Só que ninguém vive do passado. Ninguém vive do passado. As gerações que estão chegando não sabem o que é hiperinflação, não sabem quanto custava um remédio, um medicamento original versus um medicamento genérico, o que isso mudou na vida das pessoas, o programa da AIDS. Então, são bandeiras que eles já nasceram com... São valiosíssimas. Mas já nasceu a tua história é valiosa. O cara de 16 anos já está com isso aí. Mas ele quer saber o que você vai fazer amanhã. É isso. Entendeu? E eu acho que o PSDB, nesse processo interno dele, se perdeu nessa agenda. Uma agenda que o país dividido num processo de esquerdização aí, fadigada por tudo que aconteceu, Lava Jato, Mensalão, enfim, tudo que a gente sabe que aconteceu junto aos partidos de esquerda, perde um espaço de centro-direita que vem ser ocupado por uma figura que não era o esperado naquele momento e que aí, por circunstâncias inúmeras, chega na presidência da República. Então eu acho que o PSDB tem que primeiro fazer a sua terapia interna de choque, que eu espero que esteja ocorrendo esse processo agora, para que ele possa sair de fato dessa vala que ele entrou e começar a respirar de novo. Essa confusão do PSDB, de certa forma, dá uma mexida na eleição municipal de São Caetano, atrapalha essa história do PSDB, sabe? Atrapalha. Porque é uma insegurança de tudo, né? Você falou a palavra. É uma insegurança de tudo. Uma insegurança jurídica de quem vai ficar, uma hora tá um, outra hora tá outro. E você sabe, nós estamos com a eleição, né? Ontem nós tivemos uma reunião com alguns prefeitos do PSDB e o sentimento é esse. Entendeu? Isso traz insegurança interna. Eu conversei com um vereador aqui da capital, ele falou assim, eu vou ficar no PSDB. Aí ele parou, mas se eu perceber que vai ter chapa, porque até agora eu não vi ninguém fazer chapa. Se eu sentir daqui um mês que tá uma bagunça fazer chapa, eu já tenho endereço certo. No dia 5 de abril o cara sabe pra onde ele vai. Eu quero ficar, porque ele é um daqueles vereadores, não vou falar nome, mas vereador que tem causa própria, sabe? Sim. Ele falou, eu vou ficar no PSDB. Mas ele parou e falou assim, mas se tiver chapa, se eu sentir como tá agora... Na véspera o cara vai para outro partido. Eu pulo fora. Natural. E é a sobrevivência política da pessoa. Eu pulo fora. Agora, e eu acrescentaria uma outra dificuldade, viu, Wilson? Vencido o prazo das filiações, que se consiga montar chapa, etc., tem uma outra questão que é absolutamente aberrante ainda, que é o convívio em federação, com cidadania.
Não tenho nada contra a cidadania. A cidadania é um partido até que eu tenho muitos amigos. Mas é um convívio absolutamente ainda não programável, não planejado, que ninguém sabe exatamente o que é o quê. Entendeu? E ontem os prefeitos falavam exatamente isso. Pô, eu vou montar tudo direitinho. E como é que é a relação com o outro partido? Quem manda na federação? Como é que funciona isso? É uma insegurança enorme. Então nós tivemos, por exemplo, uma eleição, ainda que foi uma eleição complementar em Ribeirão Pires, onde a federação inviabilizou a candidatura por uma briga interna. Eu quero ver o que vão fazer com Orlando Morando em São Paulo, na verdade. Você acabou dando um exemplo. Eu tô só esperando. Eu tô de camarote aqui só olhando. Eu dei o exemplo pretérito, você deu o exemplo futuro, entendeu? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então, o cara é prefeito, tem toda a autonomia de escolher seu sucessor. E, ao mesmo tempo, o cara do Cidadania é o primeiro colocado lá. Também tem o direito. E tem direito de ser. Como é que convive isso? Como que ajusta isso? É complexo. Então, assim, o PSDB, eu torço e tenho convicção que vai sair dessa crise, mas eu acho que tem ainda muita etapa a ser vencida. Assim, você acha que tem espaço para ter um PSDB como teve, assim, não um PSDB formulado, né? Porque hoje eu tenho um sentimento que a gente vai viver nessa polarização. Ainda é um tempo, né? Um tempo. Eu até, no início, no meio do ano passado, quando dava entrevista, o pessoal, polarização e tal, até cheguei a fazer pesquisa para não falar bobagem. Mas eu tinha um sentimento que falava assim, olha, porque sempre foi assim, campanha municipal tem uma dinâmica diferente da nacional. Muitas vezes o presidente apoia, mas o presidente apoia, vira um voto complementar. Se o Aurico não tiver voto mesmo, o presidente não fazia o Aurico, correto? Tanto é que você disputou contra um presidente, contra o PT, contra a máquina federal e ganhou. Sim. Então, esse é um exemplo que o presidente às vezes não resolve. Mas eu tenho um sentimento que agora o bicho vai pegar. Principalmente aqui em São Paulo. Porque, eu estou falando São Paulo, porque o Ricardo assumiu um lado, né? Vem cá, e o Boulos assumiu o outro. Ou seja, nós vamos ter polarização aqui. Vai ter pouco espaço para um nego de centro. Igual aconteceu com o coitado do Rodrigo Garcia. Verdade. Ele perdeu porque ficou no centro. Verdade. Se ele tivesse sido candidato do Bolsonaro, eu vou te falar um negócio que eu falei ainda ontem para o Duarte Nogueira e para o Rodrigo Garcia que eu encontrei. Nós fomos no Ricardo Nunes e encontrei os dois lá, fomos no evento do Aldo. Se o Rodrigo tivesse feito Bolsonaro e o Bolsonaro tivesse enxergado isso também, os dois estavam eleitos. Verdade, porque Rodrigo e Bolsonaro. O Rodrigo teria alavancado o Bolsonaro a em São Paulo. máquina, 2 milhões de votos a gente tirava lá em São Caetano. É verdade, não, você tem razão. Agora, política não comporta o C, né? É isso. C. Embora eu acho que você está correto na tua tese, que já está polarizada a eleição paulistana, e acho que de outras grandes capitais também. Agora, eu faço uma pergunta. O eleitor vai entrar na decisão de voto dele só com a polarização? Ou ele quer saber da questão local dele? Ele quer saber da saúde no bairro dele, da escola do filho dele, do ônibus que ele toma? Então, por isso que eu vou te falar. A municipal era uma dinâmica diferente, porque as pessoas vivem aquela história, vivem na cidade, as mulheres no voto são muito fortes, então tem aquela relação se a saúde está boa para o filho, se a saúde está boa na escola, o homem um negócio mais de segurança e tal, mas tudo coisas locais, né? Não tem economia, né? Economia pode até prevalecer. Na eleição municipal é muito indireta. Não cai no colo do prefeito, né? A economia cai no nacional. Mas, e aí eu tô querendo entender se vai ter o espaço mesmo para um candidato de centro no resto das cidades. Eu acho difícil. Aqui na capital, eu acho difícil. A capital é difícil, mas e no entorno? Acho que talvez nas cidades onde a televisão, onde você não tenha, que a retransmissão é da capital, que é o caso da região metropolitana de São Paulo, nós pagamos um preço nas eleições municipais, não tem televisão para ninguém. Mas você acha que aqui vai influenciar no resto? Eu acho que menos do que na capital propriamente dito. Porque na capital o cara se baliza muito no programa eleitoral. Vamos pegar a maior cidade metropolitana, Guarulhos e São Bernardo. O candidato tem que andar na cidade, tem que andar no centro, tem que panfletar na comunidade, senão o eleitor não chega nele. Então acho que aí talvez a polarização influa um pouco menos. E eu te fiz uma pergunta lá fora que eu vou repetir aqui. E eu vou tentar tirar o nome hoje porque eu quero ir para a imprensa, viu, Dani? A Dani está aqui, a Dani é assessora de imprensa do prefeito e trabalhou comigo lá junto com o Dória.
O que é mais difícil, ser prefeito ou escolher sucessor? Escolher sucessor. Escolher sucessor, por quê? É Sem muita medo de vaidade? errar na pergunta. A brigaiada? Não, assim, eu acho o seguinte, inclusive eu acho que um dos problemas que surge quando, só para fazer um parênteses aqui na pergunta anterior tua, uma das crises do PSDB surge na condução da sucessão do Geraldo, que eu acho que ele conduziu com toda a admiração que eu tenho por ele. Ele deixou solta a condução do processo sucessório dele. Dali perderam a mão, não se retomou mais o processo. Mas voltando à tua pergunta, você quando só aproveitando. Pois não. Você não acha que a gente... Não vamos falar mal de governo, porque os governos foram bons, Serra e Geraldo. Mas você não acha que essa sucessão Serra-Geraldo também... Fadigou o processo. Não abriu espaço para novas lideranças. Fadigou o processo. Quando abriu para nova liderança, foi o Dória que teve que dar cotovelada para todo lado, ou o Márcio que estava na sucessão automática, porque era vice-governador. Aí que eu digo. Mas esse negócio atrapalhou, não é? Outro dia veio o Cauê, sou um amigo do Cauê, a gente tava falando, meu pai, 50 anos. Aí a minha esposa do lado falou, 50 anos com deputado? Aí eu falei para minha esposa, falei assim, sabe por quê? Porque o Geraldo Serra mataram a geração do pai do Cauê. Não tem. Ou o cara era deputado, ele não era nada. Desde da morte do Mário Covas, você foi todas as eleições nem senador, sucessivas. nem presidente, nem governador. Ou na chapa tinha Serra ou na chapa tinha Geraldo. E um na presidência e outro para governo. Eu falei assim... Não estou falando mal dele de governador, mas foram grandes governadores e tal. Mas matou uma geração. Ou o pai do Cauê, o Vanderlei Macris, era deputado federal, ou ele não tinha outro espaço, porque não abria brecha para outro espaço. Porque você vai brigar com quem? Com o governador para ser governador? Vai brigar com... Não tinha processo interno de escolha. Né? Era aclamação. Você lembra melhor do que eu. Quantas vezes nós fomos no Espéria para aclamar? No Clube Espéria era... Levava uns ônibusinhos nossos lá. Isso aí, entendeu? Não, mas voltando lá, e a sucessão? E a sucessão, quando você não é candidato à reeleição, obviamente que você tem vários players que se colocam. Eu já tive uma situação onde eu não tive êxito na condução do processo sucessório meu. Eu espero ter nesse, e o que eu tenho pregado nesse processo que não teve no outro é de unidade. Acho que nesse momento você tem que ter unidade. Se quebrar a unidade, a chance de você ter insucesso é grande. As escolhas ficam para junho? Eu pretendo que sim, né? É óbvio que o processo corre contra isso, né? A agenda eleitoral e os pré-candidatos, eles querem correr contra isso. E a imprensa, né? Querem correr conra isso. Mas a minha ideia é essa, que o processo seja junho. Que uma mulher poderia ser boa sucessora? Tenho certeza. Certeza? Tenho certeza. Tá certo. E o teu filho? Vamos tirar você dessa enrascada. E o teu filho? E o Thiago? Thiago? O Thiago... Assim como nós falamos no começo da conversa aqui, que eu vejo que ele é interessado, ele gosta, né? Ele é vocacionado, né? Até contrariando um pouco o meu desejo paterno, né? Mas ele gosta, ele tem os caminhos dele. Quantos filhos? Eu tenho um casal. Uma filha que é médica mas não quer saber de política. Não passa nem... né? Deus me livre. Não, acompanha, mas não tem nenhuma vocação do ponto de vista eleitoral. Diferentemente dele, que eu imaginei que ele ia seguir uma carreira de Estado, alguma... A gente tem plano para os filhos, né? Mas ele acabou optando pelo processo político. Nessa confusão, a gente fala assim, puta, eu não quero meu filho disso aqui, né? Mas ele é vocacionado, ele gosta, ele Você acha que no futuro ele pode ser um Auríquio de São Caetano? Eu acho que talvez até pela carreira da gente, ele vê o quanto perrengue que um prefeito passa, ele não tem muita paixão pelo cargo de prefeito, não. Ele gosta muito do legislativo. Ele debate, enfim. Mas não sei, a gente não consegue fazer um planejamento nesse sentido, senhor. Bom, eu aqui tenho um quadro que é Histórias de Campanha, né? Eu vou pedir para pôr uma vinheta. Tá. Porque o que é história de campanha? É ou uma coisa engraçada, ou uma informação, porque muitas vezes as pessoas, principalmente aqui em São Paulo, as pessoas veem a coisa na TV e acham que é tudo aquilo arrumadinho, né? Mas não sabe que uma coisa que a campanha não é arrumadinha, né? É porrada, é briga interna, externa, é material que vem errado, material que não chega.
Mas e aí eu tenho um quadro aqui que são histórias de campanha. Eu vou pedir para vir uma vinheta e a gente continua. E aí você pensa aí, ou uma história legal, ou alguma coisa que você acha interessante contar de uma das suas campanhas, ou das campanhas que você participou. Pessoal, vinheta Histórias de Campanha. E Eurico, o que você consegue compartilhar para nós de uma história de campanha? Uma ou duas, sei lá. Eu não sou muito pitoresco, porque quando você está no foco central de campanha, e eu só disputei campanha até hoje, campanha executiva é muito debate, é muito confronto de ideias, é diferente de campanhas a cargos proporcionais que você tem... Tem uma cobrança da sociedade, forte, né? Muito forte. Porque é o prefeito, é o executivo forte. Que está lá, né? Mas eu carrego uma história, assim, comigo mesmo, na minha primeira campanha, que, para quem é são caetanense vai entender o que eu estou falando, que foi... Eu, como médico, o Tortorello fazia campanha comigo. E nós saímos um dia de manhã, nós tínhamos uma agenda, nós vimos visitar uma empresa, eu me lembro. E nós chegamos na porta da empresa e ele falou para mim assim, olha, eu não vou entrar na empresa porque eu não estou legal. Ele falou, estou com dor nas costas e tal. Ele falou, o que você acha que pode ser e tal? Eu pedi uns exames para ele e fiz a minha agenda o dia inteiro. Quando eu cheguei na minha casa, às 10 horas da noite, tinha a ligação de um colega médico para mim. E falou para mim, olha, você pediu um ultrassom do prefeito e eu vou te dar um diagnóstico aqui. Que foi um diagnóstico muito ruim. Puta, mano. Aquilo me abateu, assim, se você, no início de uma campanha, primeira campanha, o cara que você tinha ali como o líder, o cara que ia conduzir o teu processo, etc., toma uma doença dessa proporção... Porque foi muito rápido, né? Bem, ele morreu em 90 dias. Daquele dia que eu falei com... Foi muito rápido, né? Aí ele se ausentou completamente da campanha. Aí foi uma campanha que eu passei meio como principiante. E eu tinha que ir para casa dele para pegar a dica, orientação. E acabava virando médico na casa dele, né? Então, assim, foi muito marcante isso. Uma marca... triste, né? E outras marcas que a gente tem muito positivas, né? Não, mas isso é uma história. Numa campanha minha, o Moacir Franco veio andar com a gente e chegou num lugar que ele não só cantou literalmente, como cantou a dona da casa, entendeu? E quase que vira um BO enorme, você tirar ele, o violão, tudo, entrar no carro e ir embora. Então, assim, mas história, cada campanha a campanha, eu costumo dizer que a campanha, cada dia dela é uma história, né? Porque você começa de um jeito, você não sabe como você vai chegar à noite. E com inúmeras interferências que acontecem. As boas, as ruins, as cômicas, as de trabalho. Mas campanha é muito bom. Nico, para encerrar, você já foi secretário de Estado. Esporte? Esporte, Lazer e Juventude. Esporte. É muito diferente de Estado e município? Olha, eu fui 7 anos secretário municipal e quase 3 secretário de Estado. É bastante diferente. Agora, diferente no sentido, obviamente, do tamanho do que você cuida no âmbito do município e no âmbito do Estado. Agora, a essência é a mesma, né? Governar é aquilo que nós falamos, é cuidar do orçamento, é atender a demanda da população e fazer a melhor gestão possível com o recurso público. É utilizar ele da melhor maneira possível, gastando o mínimo para fazer o máximo para quem está dependendo dos serviços. A experiência de fazer gestão me agrada muito, sim, eu sempre gostei muito, sobretudo em partes que você pode ter de fato a proximidade com as pessoas. Nunca fui secretário meio, sempre fui secretário fim. Isso me agrada muito, mas eu acho que fazer gestão pública é algo muito sério, que o Brasil ainda se prepara de uma forma muito incipiente. Nós não temos formação Não tem quase, né? Estamos aí, você sabe, você foi secretário de Estado, nós estamos incipiente na formação de quadros. Era preciso que o governo investisse nisso. Tanto os governos federal, governo estadual. Em São Caetano nós criamos uma escola de governo, conjunto com a nossa universidade. Estamos na primeira turma. Aliás, surpreendentemente, ultrapassou o número de vagas que a gente tinha disponibilizado. Porque a gente tem que formar quadros. Eu me lembro que eu cheguei pela primeira vez na Secretaria Municipal de Saúde, um procurador para mim, olha, o senhor não pode fazer isso porque o senhor não infringe a lei de improbidade administrativa. Nunca ninguém tinha falado para mim o que era a lei de improbidade administrativa. Eu era médico. Entendeu? Então, assim, às vezes quem está fora acha que é um processo simples.
Você foi secretário, você sabe o quanto é difícil o dia a dia, a decisão. Fui subprefeito. Você foi subprefeito. Nossa, é... Subprefeito que tinha de não pode, não pode. E era moleque, eu peguei... E o cara, assessor, o cara na tua porta querendo o serviço, né? Não pode o quê? Vamos fazer. Eu digo que, sabe, do lado do cemitério ali da Vila Prudente, Sim. tem um parque lá. Sim. Lídia, eu acho que é Lídia, mas é da mãe do Diogo lá, do João da Cepan. Sei. É o nome da mãe do João da Cepan. Aí eu cortava a grama no meio fio e a grama do parque eu não podia cortar. E eu, meu moleque, não entendia isso. Vai entrar e vai fazer. Não pode. Vai entrar e vai fazer. O que eu vou falar para as pessoas? Esse parque todo zoado e aí o meio-fio, coisa. O cara cortando na porta e as pessoas com risco de dengue, risco de tudo, porque eu tenho que esperar uma secretaria. Que é outra secretaria. Não, é a Secretaria do Verde e tava com a ata vencida, não tinha o serviço. Isso. Vai lá e vai fazer. E você deixou saudade lá, viu, senhor? A vereadora, nossa amiga, Edir Salles, que é tua amiga, Edir Salles, ela fala de você beijo, com saudades. Deixar um beijo pra Edir. De vez em quando me liga, tô aqui com a sua namorada. Eu falei, Ô, Nicão, obrigado, viu? Obrigado você, adorei a entrevista. Foi muito aí, bom. cara, foi bom pra caramba. Mais sucesso, né? Você já tem bastante, mais sucesso pra você, Desejo pra tua sucesso equipe. aí na sua sucessão. Obrigado. Espero que o Tarcísio tenha juízo e olhe e fique atento ao Auríquio quando ele deixar de ser prefeito, porque você é um quadro capacitado, experimentado, liderança de uma região importante no estado. Tem um filho no caminho que ele traçou e com um pai que vai saber orientar ele chegar cada vez mais longe. Parabéns. Obrigado, senhor. Abração. Valeu, cara. Tudo de bom. Bom, para você que nos acompanhou no novo podcast Política Real, nos siga nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal e no portal IG.